Graça e paz. Eu sou Juliana Carvalho e esse é o meu canal A Boca Fala do que tá cheio o coração. Eu gostaria de convidar você a participar desse canal, se inscrever, dar um like lá, nos ajudar nessa obra maravilhosa, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. E como o próprio nome do canal diz, a boca fala que está cheio o coração, o nosso coração está cheio da palavra de Deus e o Senhor nos convida a compartilhar da sua palavra. Essa foi a forma que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar daquilo que Ele tem, né, derramado sobre a minha vida, a sua palavra, o seu ensinamento, né, a sua revelação. Amém? E eu convido você a participar conosco. O tema de hoje é cristão versus gratidão. É um tema assim muito abençoado mesmo, um tema assim que eu tenho assim uma gratidão enorme ao Senhor por poder estar falando sobre isso, porque o nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso e nós precisamos aprender de verdade a sermos gratos a Ele, né? Aprendermos a gratidão, aprendemos sobre gratidão, o que é ser grato de fato. Então a gente vai estar compartilhando um pouco a respeito de sermos gratos, de reconhecermos, né, o nosso Deus como o nosso único e suficiente Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. Né? Para Ele e por Ele são todas as coisas, e a glória seja para Ele sempre. Então, eu gostaria de convidar você que está aí, que eu tenho certeza que você está com a sua Bíblia, pegar a sua Bíblia e vamos ali consultar a palavra do Senhor, que está em Lucas 17, do 11 ao 19. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Diz assim: Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. E Jesus os viu e disse: Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus lhe disse: os homens que foram curados eram 10, aonde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Amém? Então aqui a gente vê que eram 10 homens, né, leprosos, que estavam ali parados esperando por um milagre do Senhor, que o Senhor entrasse com providência sobre a vida deles, que o Senhor fizesse, né, um milagre de fato. E eles ansiavam por esse milagre, eles estavam condenados. A lepra naquela época, né, era algo que era mortal, né, nós não tínhamos os recursos que temos hoje, então era algo que realmente eles estavam condenados à morte, condenados a viver longe da sociedade, eles não podiam estar próximos ali das pessoas, eles tinham que viver, né, isolados. Então eles estavam ali sem nenhuma perspectiva de vida, eles estavam ali condenados, estavam ali mesmo, né, isolados, rejeitados pela sociedade. E o Senhor ali viu eles ali, eles pediram um favor de Jesus Cristo. E o Senhor entrou com providência e falou: vão indo. No caminho eles viram que foram curados, né? Eles foram curados da lepra. E todos foram, mas apenas um voltou para ser grato, para agradecer ao Senhor, para dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me curou. Se ajoelhou aos pés, né, de Jesus, louvou a Deus e agradeceu. Né? Então, assim, a gente vê assim, poxa, até o próprio Jesus falou: e os 9, né? Não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Porque somente um voltou e se preocupou em me agradecer, né? Porque somente um teve essa atitude, teve essa ação. E a gente vai vendo que a nossa vida, geralmente, a gente não é muito diferente desses 9 leprosos. A gente muitas vezes recebe tantas bênçãos do Senhor, o Senhor tem sido tão fiel sobre a nossa vida, sempre cuidando de nós, sempre nos abençoando,
E eu acredito que o grande motivo a qual nós devemos ser gratos ao Senhor é porque fomos salvos, né? Então, eu acho que já é um motivo suficiente para nós vivermos em gratidão a Deus, em um coração, né, totalmente agradecido ao Senhor, porque a salvação é o nosso bem mais precioso, né? Sermos salvos, sermos alcançados. Então, nós já temos que estar constantemente gratos ao Senhor por conta da nossa salvação, porque fomos alcançados pelo seu favor. Nem sempre as coisas vão acontecer da nossa forma. A gente às vezes projeta algo na nossa mente. Eu gostaria que acontecesse isso, eu gostaria de realizar aquilo. E a gente, né, vai tendo os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas perspectivas da vida. A gente vai vivendo dessa forma, mas nem sempre as coisas vão acontecer exatamente da forma que nós gostaríamos que acontecesse. E assim é a vida. A gente tem que aprender a lidar com isso, com frustrações, né? Porque nem sempre as coisas vão ser da forma que a gente gostaria que fosse. E isso é uma realidade. Então, a gente tem que aprender a ser grato ao Senhor por tudo, até pela dificuldade que muitas vezes estamos enfrentando. Eu tenho observado muito nessa caminhada cristã, né, que eu tenho, que já são para mais de 16, 17 anos que eu caminho, graças a Deus, com Jesus. E eu louvo ao Senhor porque nessa caminhada eu tenho aprendido tanto, aprendido que muitas vezes aquela dificuldade, aquela porta fechada é porque o Senhor quer abrir uma outra porta, né, com outro propósito. E a gente às vezes, poxa, Senhor, né, estava assim, agora está assado, o que está acontecendo? Aí o Senhor fala assim, eu estou te levando para uma outra direção, né? Eu estou te mostrando um caminho novo, estou te mostrando uma nova oportunidade. E a gente às vezes fica com medo do novo, porque o novo nos assusta, né? Nós estamos habituados com aquilo que nós já damos conta, com aquilo que nós já sabemos lidar. Então, quando o Senhor nos leva a uma proposta nova para a nossa vida, em prol do reino, em prol da sua vontade, a gente fica um pouco temeroso. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta, né? E a gente tem que entender que se o Senhor é aquele que nos convidou para essa obra maravilhosa, se Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar. Ele vai nos abençoar naquilo que não estamos indo contra pessoas, nós estamos indo a favor do que Deus quer. É isso que a gente precisa entender. Se as pessoas se levantam no caminho a qual você foi colocado por Deus para um propósito, essas pessoas não estão indo contra você, elas estão indo contra o Deus que te chamou, né? A gente vai ver várias vezes na palavra mesmo, na Bíblia, que o Senhor é que está no controle de tudo. Então, se Ele te chamou para uma obra e as pessoas se levantam contra você naquela obra que Ele chamou você, a qual Ele te designou, essas pessoas não estão lutando contra você. Elas estão lutando contra o Deus que chamou você para esta obra, contra o Deus Todo-Poderoso. Então, é com Ele essa luta. A gente tem apenas que obedecer e fazer a vontade do Pai. Sermos gratos a Ele, aprendemos a manifestar um coração grato, um coração cheio de gratidão e termos prazer em adorar o nosso Senhor, em servi-lo, né, com a nossa vida, com o estilo de vida que levamos, porque o Evangelho é um estilo de vida. O Evangelho não é algo que nós só vivemos de formas superficiais, nos cultos, né, de quinta, de domingo, de terça-feira. Não, a gente vive o Evangelho a partir do momento que a gente abre os olhos. Nós estamos ali sendo testemunhas, né, vivas do Evangelho. Nós estamos ali testemunhando de Jesus Cristo com a nossa vida, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com a nossa conduta perante as pessoas. Nós precisamos fazer a diferença. Nós somos a diferença. O Senhor diz que somos sal e que somos luz. Então, o que o sal e a luz faz? O sal, ele dá sabor, né? Ele dá uma comida sem sal, você sabe, é uma comida que não tem como, a gente é muito ruim, né? E a luz, ela faz o que? Ela traz a iluminação, ela clareia, você consegue enxergar, né, quando tem luz. Então, o que acontece com o mundo? Acontece que eu também vou depois trazer, em nome de Jesus, se o Senhor assim permitir, um vídeo que fale sobre o cristão e o mundo, e aí tem coisa para ser falada, hein? Muita coisa para ser falada. Mas hoje eu quero falar sobre o motivo que nós temos a ser grato ao Senhor. Então, nós temos que aprender a ser grato. Se as coisas não saíram da forma que nós gostaríamos que saísse, se as coisas não aconteceram como gostaríamos que acontecesse,
nós temos que aprender a dar graças, a glorificar e agradecer ao nosso Deus, porque Ele tem o controle de tudo, Ele sabe. E às vezes aquela luta ali que a gente está passando, aquela dificuldade, é para um crescimento, é para a gente poder sair daquele comodismo, daquele conforto que a gente estava. Ele quer nos levar a uma outra situação, nos levar a águas mais profundas, né? E se você continuar no raso, se você não arriscar de ir para o fundo, você vai permanecer no raso. Para o fundo, você tem que dar passos em direção ao fundo, para que você possa, né, estar ali, né, mergulhar, né, verdadeiramente nesse rio maravilhoso que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo, que é a palavra do Senhor na nossa vida. Então a gente precisa entender que é necessário que todos nós cristãos tenhamos um coração grato, um coração agradecido por tudo que o Senhor tem feito. Se a gente parar para observar a nossa vida por um momento, refletir, olha quantas coisas nós temos a agradecer, né? Nós temos muito mais a agradecer do que reclamar. E, infelizmente, não é o que a gente tem visto. Hoje as pessoas elas reclamam de tudo. Reclamam se está calor, não é? É por aí. Reclama se está frio, reclama se choveu, reclama se não chove, reclama que aumentou o preço disso, aumentou o preço daquilo, reclama do governo, reclama, né, da saúde, reclama de tudo. A gente, infelizmente, o ser humano ele é propício a reclamar, a murmurar, né? A nossa boca tem que ser bênção, a nossa boca tem que glorificar o nosso Deus. Então, quando nós abrimos os nossos lábios, é para glorificá-lo, é para agradecê-lo, porque Ele é o nosso Deus, Ele é tudo que nós precisamos e Ele tem cuidado de nós com tanta excelência, né, com tanto carinho. Ele nos alcançou a nossa casa, alcançou a nossa família. E se Ele não alcançou ainda a sua família, a sua casa, creia que Ele vai alcançar, né, através da tua vida, através da tua obediência. Ele vai alcançar. Então, seja grato ao Senhor. E aqui nós vemos que aqueles leprosos, eram 10, apenas um voltou para agradecer a Jesus. Apenas um se importou em falar: Senhor, obrigado, porque eu estava condenado, eu estava, né, não tinha nada para mim, eu estava condenado, longe da sociedade, não tinha vida, bem dizer, né? Estava ali só esperando a morte, e o Senhor me trouxe a vida de volta, o Senhor me deu a oportunidade. Então, Jesus deixou bem claro que ele não somente foi curado, mas ele também foi salvo, porque a fé dele curou ele, porque ele manifestou fé, porque ele reconheceu ali o favor e a bondade de Jesus Cristo. Que nós possamos também, assim como esse leproso que voltou, né, reconhecer a bondade de Jesus Cristo, reconhecer a bondade do nosso Deus com a nossa vida. Quantos livramentos nós temos que nós muitas vezes não nos damos conta que nós recebemos um livramento do Senhor. Como o Senhor tem sido bom conosco, como o Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa, da nossa família. Eu falo de mim, da minha vida. Eu sou grata ao Senhor no momento que eu abro os olhos, no momento que eu vou fechar, por tudo que Ele tem feito por mim, por toda a sua bondade, por toda a sua misericórdia. Ele tem sido infinitamente fiel sobre a minha vida. E tem um outro versículo também que está em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz desta forma, na linguagem da minha Bíblia está assim: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, o que Deus espera de nós? Que nós sejamos gratos a Ele em todo o tempo, em toda ocasião, em toda circunstância. A situação que nós estamos enfrentando, né, muitas vezes uma dificuldade, uma luta, porque nós vamos enfrentar, o próprio Jesus vai nos dar essa instrução, que no mundo nós teremos o quê? Nós teremos aflições. Então nós vamos ter aflições no mundo. E o Senhor vai nos ensinar o quê? Que nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Amém? Ele venceu o mundo. Então, nós venceremos as dificuldades também nele e com ele, porque ele venceu por nós. Que a gente possa ter essa compreensão e aprendemos a ser grato, muito mais grato do que murmuradores. Nós não podemos ser murmuradores, porque a palavra também vai nos ensinar que uma fonte, né, de água, ela não pode jorrar dois tipos de água. Ela jorra água salgada ou ela jorra água doce.
né? Então nós como cristãos não podemos viver com murmuração nos nossos lábios. Nós não podemos viver reclamando da nossa vida. Nós temos que aprender a glorificar e agradecer o Senhor por tudo, seja por causa de uma dificuldade que estamos enfrentando, com certeza há um propósito naquela dificuldade, um propósito que vai nos amadurecer, que vai fortalecer a nossa fé e que nos vai fazer termos experiências com o Senhor. Só adquire experiências com o Senhor aquele que tem a sua fé provada. Não é verdade? Quando nós temos a nossa fé provada, a gente consegue ter uma experiência. Olha, eu venci, porque o Senhor me mostrou a sua graça, a sua misericórdia, e Ele operou sobre a minha vida com milagre. É assim que a gente tem que entender, que nem tudo, né, que vem muitas vezes, parece que vai ali nos sucumbir, né, nos entristecer e nos destruir, é para a nossa morte de fato. Muitas vezes é para a glória de Deus. E que a gente possa ter esse coração. Eu convido você a viver Tessalonicenses 5,18, né? 1 Tessalonicenses 5,18, que é: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Nós precisamos desenvolver um coração grato, desenvolver o hábito de agradecer e não de reclamar e não de murmurar. Amém, meus irmãos? Se nós tomarmos essa posição nas nossas vidas e aprendemos em tudo, agradecemos ao nosso Deus, com certeza nós iremos contemplar cada vez mais a sua bondade, porque essa é a vontade dele. E quando você alinha-se à vontade do Senhor, com certeza você vai ser abençoado, né? Você vai ser bem-sucedido. Então, que nós possamos, através desse vídeo, aprender a termos um coração grato, a termos um coração disposto, né, a agradecer, a glorificar o nosso Deus, o nosso Senhor, o amado de nossas almas. E que o Senhor possa te abençoar com esta palavra, que o Senhor possa te trazer esse entendimento através do Espírito Santo e que você, de hoje em diante, possa, nas pequenas coisas, ser grato ao Senhor. Porque o Senhor não são só apenas grandes coisas, mas nas pequenas coisas a gente vê ali o cuidado dEle, o amor dEle, né? Isso é tão maravilhoso, isso é tão bom para nós. Sentimos o seu amor, sentimos o seu cuidado, sentimos que Ele está conosco, que nós não estamos só, mas que Ele está cuidando de nós. Então, que nós possamos ser gratos a Ele, sermos recíprocos ao seu amor, ao seu cuidado e agradecidos a Ele por tudo e em tudo. Amém? Que você possa verdadeiramente, em nome de Jesus, desenvolver um coração grato pelo Senhor e por tudo que Ele tem feito por você. E principalmente, um grande motivo que nós temos para sermos gratos ao Senhor é a nossa salvação. Possamos dar o devido valor àquilo que o Senhor fez por nós e não precisamos de mais nada, né? A gente não quero isso, quero aquilo, não, seja grato porque você foi salvo, porque você foi alcançado. Esse é o motivo que você tem de fato para ser grato ao Senhor, porque Ele olhou para você, Ele se importou com você, Ele te amou primeiro, assim a palavra do Senhor nos ensina, e que você possa contemplar da sua bondade, da sua misericórdia e você possa, em nome de Jesus, devolver a Ele um coração agradecido, um coração que verdadeiramente seja grato a Ele por tudo. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa me abençoar e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.